Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versos de 1 até o 5, onde a palavra de Deus diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Refletiremos nesse dia a respeito do tema sabedoria humana versus poder de Deus. Ao olhar atentamente para este versículo, podemos perceber que o apóstolo Paulo descreve claramente o desafio de um pregador autêntico do Evangelho. Frente a um público acostumado a ouvir inúmeros pregadores itinerantes, que promoviam por meio de suas falas nada mais do que argumentos filosóficos, os quais visavam se autopromover por meio da glória do homem, e não por meio e devido à glória que se deve dar e que é pertinente apenas a Deus. Isso nos leva a refletir se na atualidade não estamos vivendo de forma semelhante, valorizando excessivamente o mensageiro e a sabedoria humana ao invés da mensagem do Evangelho. Precisamos entender que Paulo estava pregando a loucura da cruz no centro filosófico do mundo. Corinto era conhecido por inúmeros aspectos negativos, tais como as divisões, o partidarismo, os ciúmes, as prostituições e outros pecados pertinentes. E logo eu e você podemos compreender que onde o evangelho autêntico, que traz arrependimento de pecados, ainda não chegou, tais práticas são normais. Contudo, por meio de uma aplicação prática, nós podemos notar que o termômetro que mensura a nossa temperatura espiritual é a revelação da palavra de Deus. Pois o apóstolo Paulo enfrentou duas situações muito comuns em nossa atualidade, ou seja, busca de sinais e de sabedoria humana. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 24, diz assim: Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O centro sempre foi e sempre será Jesus. O pregador desaparece. Seus argumentos não podem convencer ninguém da necessidade de arrependimento, pois isso é uma obra divina. É o Espírito Santo quem convence o homem a abandonar o pecado. E quando eu e você nos deparamos com o Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 a 9, nós podemos nos certificar disso. Pois a palavra de Deus diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Portanto, torna-se urgente a volta para o centro, para a cruz central. Precisamos, a exemplo daquele pecador crucificado junto com Jesus, voltar-se para ele com humildade, arrependimento e suplicar-lhe da mesma maneira que aquele homem o fez. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, se até hoje o evangelho que você escutava falava apenas de satisfação pessoal, prometia-lhe apenas prosperidade, prometia-te apenas bem-estar e não te levava a arrepender-se, a olhar para essa cruz central como aquele bandido, como aquele criminoso, como aquele pecador olhou para aquela cruz do centro.
alguma coisa está errada. Portanto, lembre-se da atitude daquele homem, que está registrada em Lucas 23, versículos 41 a 43. E que você, durante esse dia, possa pensar nisso. Aquele homem disse o seguinte: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Somente o arrependimento, somente é através e por meio da cruz, nós podemos ter acesso ao Senhor Jesus. Foi Ele mesmo que disse que cada um deve tomar a sua cruz e deve segui-lo. E que eu e você possamos seguir nesse sentido, nesse aspecto. Que eu e você possamos olhar e entender que há um verdadeiro duelo entre a sabedoria humana versus o poder de Deus. Mas o poder de Deus sobressai. Ele vence. Que eu e você possamos ser convencidos por meio do Evangelho, por meio desse Evangelho autêntico, a nos voltarmos para Jesus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.